Vamos lá, pessoal, continuando então, o tema 3, sistema endócrino. Nas duas últimas páginas desse tema, nós vamos falar sobre alguns problemas relacionados ao sistema endócrino, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do pâncreas, essa glândula endócrina tão famosa, né? Tão conhecida, justamente conhecida porque tem a ver com uma dos problemas mais comuns hoje em dia, né? Que é a diabetes, tá? Bom, o pâncreas é uma glândula endócrina que é responsável, então, como a gente viu no vídeo anterior, é responsável pela produção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. São dois hormônios que a gente diz que têm funções antagônicas, como diz aqui no texto, tá? O que significa isso? Dois hormônios de funções antagônicas. Significa que cada um tem uma função contrária do outro, tá? Então, enquanto a insulina tem como função abaixar o nível, a quantidade de glicose no sangue, o glucagon faz o contrário, aumenta o nível de glicose no sangue, tá bom? Glicose, para quem não sabe, para quem não lembra, se bem que a gente já comentou sobre isso, glicose é açúcar, tá? É uma forma simples de açúcar, uma forma simples de carboidrato. Carboidrato, pessoal, é um nutriente muito importante. A gente viu lá no comecinho do ano, no sistema digestório, a gente viu 5 dos principais nutrientes, né, que o nosso corpo precisa, que o nosso organismo precisa: sais minerais, vitaminas, proteínas, lipídios e os carboidratos. Os carboidratos, eles são responsáveis especialmente pela produção de energia no nosso corpo. Quando os carboidratos, eles são quebrados, vamos dizer assim, né, em moléculas menores, né, dentro do nosso organismo, que eles vão sendo quebrados, né, vão sendo digeridos, né, e digeridos significa irem sendo partidos em partículas cada vez menores. Uma dessas partículas, né, que podem ser geradas a partir do carboidrato é o açúcar, tá? Amido também, e o açúcar é outro, como a glicose, tá? Então, glicose é açúcar. Quando a gente tem concentração elevada de açúcar, glicose no sangue, isso não é nada bom para a nossa saúde, tá? Concentração elevada de glicose, de açúcar no sangue, isso pode prejudicar a circulação do nosso sangue, isso pode trazer problemas para as nossas vistas, para os nossos rins, para o cérebro, tá? Então, tem vários problemas que o aumento da concentração de glicose no sangue pode trazer, tá? Do mesmo jeito, o contrário também não é nada bom. A baixa concentração de açúcar, né, de glicose no sangue, também não é nada bom. O que uma pessoa sente, né? Às vezes a pessoa ela pode, para vocês terem uma ideia, olha, às vezes uma pessoa ela pode estar com a concentração de glicose elevada no sangue e não sentir, não ter sintoma nenhum. Já quando acontece o contrário, quando ela está com uma concentração muito baixa de glicose no sangue, os sintomas são muito mais rápidos dela sentir, tá? Então, quando a concentração concentração de açúcar no sangue está muito baixa, os sintomas são às vezes bem mais graves até, tá? Porque é falta de energia, tá? Então, a pessoa pode começar com tontura, tá? Alterações no humor, né? A pessoa fica mal-humorada, fica fraca demais, dor de cabeça, pode até começar a ter convulsão, tá? Então, é bem grave, tá? Bom, então, não pode ter nenhum e nem outro caso, tá? As taxas de glicose no sangue devem ser mantidas sempre aquela taxa que é o considerado o valor ideal, né? Bom, para que isso aconteça, tem então o funcionamento do pâncreas, tá bom?
O pâncreas, então, ele é responsável por esse controle, tá? Então, o que que acontece? Olha, eu vou dar um exemplo. O que que o pâncreas faz quando ele tá assim, claro, né? Quando o nosso pâncreas está funcionando normalmente, o que que ele faz? Quando a gente, por exemplo, acaba de comer uma refeição rica em carboidrato, por exemplo, acabamos de comer um prato de lasanha, uma macarronada, e aí a gente se entupiu de doce, comeu bolo, quer dizer, coisa que vai virar muito açúcar, muita glicose no sangue, tá? Tanto por causa do carboidrato, né, da massa, da lasanha ou da macarronada, quanto também do próprio doce, né, do bolo, do doce, que também é puro açúcar que vai cair na corrente sanguínea, tá? Quando acontece isso, quando eu acabo de comer uma refeição assim, vai acontecer, lógico, né, depois que eu acabar a digestão, vai acontecer um nível elevado de glicose no meu sangue. Isso vai estimular, então, isso vai acontecer todo aquele caminho que eu já expliquei no vídeo anterior. Esse nível, essa alta taxa de glicose no sangue, vai ser um impulso nervoso, vai ser uma mensagem nervosa que vai lá para o hipotálamo, lá na base lá do nosso cérebro. O hipotálamo, então, vai receber essa mensagem nervosa, vai enviar um estímulo, então, para a hipófise. A hipófise, então, estimulada pelo hipotálamo, vai produzir um hormônio esse hormônio vai vir, então, pela corrente sanguínea, vai chegar até aqui no pâncreas. Aí o pâncreas vai, então, opa, recebi uma mensagem que está cheio de açúcar no sangue. Então, o que que o pâncreas vai ter que liberar? Insulina, tá? Então, aí o pâncreas produz e libera insulina no sangue. Porque a insulina vai fazer o quê? A insulina vai fazer com que haja um aumento da absorção de glicose pelas células do nosso corpo. Então, as células do nosso corpo vão começar a pegar esse açúcar do sangue, essa glicose do sangue. Com isso, vai diminuindo a taxa de glicose no nosso sangue. Por quê? Porque as células estão pegando. A insulina está fazendo com que as células do nosso corpo estejam tirando esse açúcar do nosso sangue, tá? Então, é isso que a insulina faz. A insulina vai estimular as células do nosso corpo a absorver quantidade maior de glicose que está esparramado, né, no nosso sangue. Então, as células vão absorver mais açúcar, né, a glicose, tirando do sangue. Com isso, vai abaixar o nível de glicose no sangue. Tá bom? Agora, vamos supor que a pessoa, então, agora eu vou fazer o caminho contrário, tá? Que é aqui embaixo agora. Fazer o caminho contrário. Vamos supor que a pessoa tá em jejum. Tá aí fazendo greve de fome, tá alguns dias sem comer, e tal, né? Aí, o que que aconteceu? Caiu drasticamente, caiu assim, num nível muito fora do normal, o nível de glicose no sangue, tá? Então, o nível de glicose no sangue, olha, tá muito baixo, muito demais. Essa pessoa tá começando a sentir mal, ter tontura, sonolência, fraqueza. Pronto, é um estímulo nervoso que vai lá pro hipotálamo. O hipotálamo, então, manda um estímulo para a hipófise libera um hormônio, esse hormônio chega, então, aqui no pâncreas. O pâncreas, então, nossa, recebi um estímulo aqui, recebi um hormônio avisando que tem praticamente não tem nada de açúcar no sangue dessa pessoa. O que que eu tenho que liberar agora? Glucagon. Aí o pâncreas libera então glucagon no sangue. Aí o que que esse hormônio aqui vai fazer? Liberando glucagon no sangue, o glucagon vai fazer com que glicose que a gente tem armazenada no nosso fígado venha para o nosso sangue, seja liberada no nosso sangue.
Porque a gente tem uma reserva de glicose no nosso fígado. Então aí, conforme o nosso pâncreas libera esse hormônio aqui, um pouco de glicose que a gente tem lá guardadinho no nosso fígado, cai então na corrente sanguínea, fazendo com que aumente, olha lá, ó, aumente os níveis de glicose no sangue. E aí fica numa taxa considerada normal, né? Aumenta consideravelmente, fazendo com que fique numa taxa normal, né, de glicose no sangue. Certo? É assim que o pâncreas funciona. É um sistema complexo, tá bom? É bem complexo, mas é isso daqui que significa basicamente, né? Mas essa parte aqui de cima, que significa basicamente o processo da diabetes, que é quando há um aumento da concentração de glicose no sangue, que eu vou falar nessa parte aqui já já, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então da saúde, né, do sistema endócrino. O sistema endócrino, ele pode apresentar alguns problemas, algumas falhas, né? Quais são essas falhas? Essas falhas podem ser representadas por deficiência na produção do hormônio, né? A falta do hormônio ou o excesso na produção do hormônio, tá? Então, problemas endócrinos podem ser representados ou pelo excesso na produção do hormônio ou pela falta na produção de determinado hormônio. As doenças, geralmente as doenças do sistema endócrino, a gente chama de disfunções hormonais, tá? É claro que são várias disfunções hormonais, tá? São muitas doenças relacionadas ao sistema endócrino. Aqui no livro a gente só vai ver 3, tá bom? São duas relacionadas especificamente a 2 determinadas glândulas endócrinas, tá? 2 relacionadas a uma glândula endócrina, a tireoide, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, e o diabetes, que é relacionado ao pâncreas, tá bom? Então, começando pelo hipertireoidismo. O hipertireoidismo é quando ocorre um excesso de funcionamento da nossa glândula tireoide. Então, quando a nossa glândula tireoide, ela às vezes por algum determinado problema, ela ocorre dela produzir excessivamente o hormônio tiroxina, principalmente o hormônio tiroxina, tá? Ou o outro também, o T3 ou o T4, tá? Tanto os 2 hormônios. O que pode acontecer? Essa pessoa, ela vai ter um excesso, né, desses 2 hormônios na corrente sanguínea, e aí ela vai ter uma aceleração no seu metabolismo, tá? Que problemas essa pessoa pode ter, né? Com excesso desses hormônios, T3 e T4, né, produzidos pela tireoide. Essa pessoa vai ter problemas relacionados ao sono, principalmente. Ela não consegue dormir, muita insônia. Ela vai ter taquicardia, uma aceleração dos batimentos cardíacos. Ela vai ter um emagrecimento acentuado, tá? Perda de peso realmente assim muito acelerado, muito sério até, tá? E outros problemas, tá? Outros problemas que nem foram citados aqui. O tratamento normalmente é feito com remédios, medicamentos específicos, tá? Só o médico mesmo para saber tratar, tá bom? Agora, o hipotireoidismo é o contrário. O hipotireoidismo é o contrário da hipertireoidismo, tá? O hipotireoidismo é quando a glândula tireoide não funciona direito. Então, quando a glândula tireoide não funciona direito, não produz aqueles hormônios da tireoide T3 e T4 direito, então a pessoa tem uma falha no metabolismo. Então, é como se o metabolismo tivesse lento, tá? Então, o metabolismo da pessoa fica lento, fica devagar. Então, com isso, a pessoa vai ter os sintomas, né? Os sintomas são contrários do hipertireoidismo.
Por exemplo, a pessoa fica muito cansada, sonolenta, quer dormir toda hora, ela ganha peso, né? Ao invés dela perder peso, emagrecer, ela ganha peso sem ela comer mais, ela não come mais, mas ela ganha peso, tá? Que mais? Outros problemas como aumento da pressão também, aumento da pressão arterial também, tá? Então, normalmente aqui o tratamento do hipotireoidismo, aqui o tratamento é feito normalmente com o próprio hormônio, tá? Então, se o problema aqui é a deficiência na produção do hormônio, né, da tireoide, então aqui o tratamento é feito com a ingestão do próprio hormônio, da tiroxina, do T4, tá? Bom, agora a diabetes. Diabetes que é a doença relacionada aí com o pâncreas, né? Olha, gente, diabetes é uma das doenças, assim, é uma das doenças mais problemáticas e uma das doenças que mais tem aumentado enormemente, assim, violentamente os casos nos últimos anos, tá? Nos últimos anos aí, o número de casos de pessoas diabéticas tem aumentado, assim, assustadoramente, tá? Especialmente diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, quase que mais de 80%, 80, 90% dos casos de diabetes é do tipo 2, tá? Muito mais comum do que o tipo 1. E tem muito a ver com o estilo de vida, né, que as pessoas têm levado nos últimos anos aí, né? Muito consumo de alimentos processados, né? Sedentarismo, falta de atividade física. Então, o problema da diabetes tem complicado muito aí o agravamento, né, de saúde e de outros problemas também, tá? Bom, a diabetes, ela tem a ver com a deficiência na produção da insulina, tá? Da insulina pelo pâncreas, certo? Então, o que acontece? Quando uma pessoa não consegue diminuir a concentração de glicose no sangue, ou porque ela não consegue produzir a insulina, ou porque a insulina que ela produz não consegue fazer o papel de diminuir essa concentração de glicose no sangue, ela vai ter a diabetes, ou tipo 1 ou tipo 2, tá? O tipo 1, diabetes tipo 1 é mais raro, é aquela que geralmente a pessoa já nasce com ela, tá? Diabetes tipo 1 é que a pessoa já nasce com esse problema, é alguma deficiência no próprio pâncreas, em que as células do pâncreas que são produtoras da insulina têm alguma deficiência, tá? E não são capazes de produzir insulina suficiente. Então, geralmente, as pessoas que têm a diabetes tipo 1 são pessoas que vão viver, assim, vivem uma vida inteira, porém, elas vão ser dependentes de se aplicar insulina para a vida inteira, tá? Elas precisam se aplicar a insulina, tá bom? Para que elas possam ter esse controle de glicose no sangue, porque o pâncreas dessa pessoa não consegue produzir a insulina necessária para que haja esse controle de glicose no sangue, tá? Agora, o diabetes tipo 2, ela tem os fatores genéticos, tá? Tem muito fator genético. Se você tem alguém na sua família, se a sua mãe é diabética, seu pai é diabético, você tem que ter um controle, tá? Você tem que ter cuidado, porque realmente tem o fator genético, tá bom? Mas o diabetes tipo 2, ele está muito ligado também à obesidade, ao sedentarismo, à falta de atividade física, à má alimentação, tá? Tem muito a ver com isso. Porque nesse tipo aqui, pessoal, no diabetes tipo 2, não tem nada a ver com problema no pâncreas, porque a pessoa produz insulina,
tá? A pessoa produz insulina normal. Só que o problema é que a insulina que essa pessoa produz, ela não é capaz de fazer com que as células absorvam a glicose do sangue. Então, mesmo a pessoa produzindo insulina, os níveis de glicose no sangue continuam altos, tá? Então, mesmo ela produzindo, mesmo ela tendo a produção da insulina, nível de glicose no sangue não abaixa. Então, aí nesse caso, ela vai precisar fazer alguma outra coisa para poder regularizar a situação. Normalmente, nesse caso aqui, o tratamento, né, pro tipo 2, né, da diabetes, o tratamento aqui costuma ser o quê? É um controle maior na alimentação, tá? É realmente evitar doces, é procurar ingerir mais frutas, tá? Uma alimentação mais saudável, procurar ingerir menos alimentos processados, né? Aqueles alimentos artificiais, tá? É procurar fazer muita atividade física, tá? E aqui, alguns casos, às vezes é necessário um medicamento, tá? Um medicamento para ajudar a insulina a agir. Aqui não é para ajudar a produzir insulina, não é isso. Aqui é tomar medicamentos para ajudar a atuação da insulina, porque a pessoa tem insulina, ela produz insulina. Mas o medicamento aqui, ele vai ajudar a insulina a agir, fazendo com que diminua a glicose no sangue, tá bom? Esse tipo de diabetes, como tá dizendo aqui, pessoal, é de 8 a 10 vezes mais comum do que o tipo 1, tá? Então, é muito, muito comum aqui. E a diabetes, pessoal, é uma doença, assim, que pode começar simples, mas, na verdade, é uma doença que pode acabar vir a se tornar muito grave, tá? Pode trazer problemas sérios de visão, doenças cardíacas, pode vir trazer, né, doenças cardíacas para a pessoa, problemas de cicatrização. No início, os sintomas, né, um dos primeiros sintomas, uma pessoa, quando começa, né, ter alguns sintomas aí de que possa estar com diabetes, né, com taxa elevada, né, de glicose no sangue. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a pessoa pode estar até com nível de glicose elevado no sangue, mas não percebe? Porque realmente os sintomas às vezes são imperceptíveis, tá? Mas é bastante importante que vocês prestem atenção a esses sintomas aqui, olha. Sede excessiva, tá? Um aumento da frequência de urinar, aquela vontade de ir no banheiro toda hora fazer xixi, tá? Aumento do apetite, desesperado, tá? Um cansaço, assim, meio que fora do normal, do comum. Tudo isso são alguns, assim, sinais, tá? Essa sede excessiva, essa vontade, essa boca seca, né, de fora do normal, tá? São alguns sinais de que a gente deve procurar um médico para realizar um exame. O teste de glicemia, né, que é o teste para se detectar a glicose no sangue, é super simples, com uma furadinha assim, uma furadinha no dedo, já se detecta aí a glicemia, a glicose no sangue, é muito simplesinho, tá bom? Para terminar, pessoal, essa parte aqui embaixo fala um pouquinho da importância do sono. Vocês podem fazer a leitura. O sono é muito importante para o nosso sistema endócrino, tá? Especialmente para a hipófise, que é responsável pelo hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, só para vocês terem uma ideia, que é produzido pela nossa hipófise, o hormônio do crescimento ele é ativado somente no momento em que estamos dormindo, tá? Então, por isso é muito importante uma criança, um adolescente, né, dormirem bem, tá? Porque é durante o sono que especificamente esse hormônio, o hormônio do crescimento, é ativado, é liberado e ativado, tá? Então, o sono é bastante importante aí, tem uma relação muito importante com o nosso sistema endócrino, certo?
Espero que vocês tenham entendido. É uma matéria meio complicada, mas, como eu disse, eu estou à disposição. Qualquer coisa, pode me perguntar. Eu vou passar as atividades. Qualquer coisa, me manda mensagem, me manda áudio, que eu pergunto, eu explico. Se quiser que eu explique alguma coisa novamente, me manda mensagem, eu mando algum áudio, eu mando vídeo de novo. Me pergunta que eu explico, tudo bem? Um beijo para todos. Muitas saudades. Tchau. Até semana que vem.